Abertura do programa Um Malhete Abatido. Cenas do cotidiano da cidade do Rio de Janeiro. Imagem de criança desaparecida na lataria de um ônibus. Ilustração da fachada do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Imagem aérea do Estádio do Maracanã. Dois homens apertam as mãos ao lado do pé do Cristo Redentor. A imagem se afasta, revelando a cidade ao fundo. Escrito na tela: MP Cidadão. No início da gestão da atual Administração Superior do MPRJ, o Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos, editou a Resolução GPGJ número 2401 de 2021, que estabeleceu novas regras para atuação coletiva especializada no âmbito da instituição. Hoje, para falar um pouquinho sobre as atribuições da Coordenação Geral de Atuação Coletiva Especializada do MPRJ, a nossa equipe veio até a sede do Ministério Público Estadual para entrevistar o promotor de justiça, Davi Francisco de Faria. Olá, doutor, seja muito bem-vindo ao MP Cidadão. Olá, Juliana, é um prazer estar aqui no MP Cidadão. Espero contribuir respondendo às questões que vocês vão formular aqui, diretamente ligada à atuação coletiva especializada. Doutor, e o que é atuação coletiva especializada? No que consiste o trabalho da coordenação? Bom, a atuação coletiva especializada é um instrumento que a administração superior destina aos diversos órgãos de atuação do Ministério Público, os promotores de justiça, também as procuradorias, em caso de uma demanda de complexidade ou uma demanda onde haja estratégia institucional relevante, seja possível que o promotor de justiça, titular do órgão de execução, seja auxiliado pelas modalidades de atuação. E as modalidades de atuação coletiva, elas são calcadas em 4 princípios. O princípio da cooperação, o princípio da atuação interligada, o princípio da integração e da unidade dos órgãos de atuação do Ministério Público. Isso faz com que a atuação, que seria uma atuação isolada do promotor de justiça em seu órgão de execução, ela seja integrada por diversos órgãos de execução, diversas estruturas do Ministério Público dotadas de expertise face à complexidade daquele caso. A atuação coletiva especializada, ela é gênero desse instrumento que o Ministério Público destina à atuação dos órgãos de execução. Por que é gênero? Porque nós temos diversas espécies ou tipos de atuação coletiva especializada. Nós temos atuação coletiva especializada permanente. A atual gestão manteve 2 grupos que já são bem conhecidos no Ministério Público. O grupo de atuação no combate aos crimes, às organizações criminosas, que é o GAECO, e o GAESF, que é o grupo de atuação especializada no combate aos crimes contra a ordem tributária. O GAECO, pela sua estrutura, pela sua expertise, tem diversos promotores com larga experiência na criminalidade violenta, na criminalidade organizada. Ele atua contra as organizações criminosas como um todo, o combate ao tráfico de entorpecentes, aos crimes paramilitares, como praticados pelas milícias. São crimes que demandam uma atuação de quem já conhece essa estrutura. E, além disso, ao GAECO, a atual gestão incorporou, e isso é uma novidade, a possibilidade de atuar também no campo extrapenal, ou seja, no campo dos ilícitos civis. Então, o GAECO atua também no combate à improbidade administrativa, eventualmente crimes ligados à atuação ligadas ao meio ambiente, integrada com a parte penal. Ou seja, nós temos lá no GAECO um banco de dados muito grande, temos promotores de justiça especializados tanto no campo penal como no âmbito extrapenal. Fora isso, o GAECO possui uma estrutura de servidores, uma estrutura de assessores, policiais, que conta com o apoio da CSI e do GAT para o desempenho das suas funções, que são bem relevantes. O GAEST, por sua vez, já que a Constituição exige que o cidadão, o contribuinte, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, ele contribua para a receita do Estado, então o Estado ele pode tributar através de impostos, pode tributar através de taxas ou através das diversas contribuições. Quando um contribuinte, pessoa física ou jurídica, ele tenta suprimir ou reduzir a carga tributária, o GAEST pode atuar. Na verdade, o promotor da ponta pode atuar. Mas essa investigação, às vezes, também é complexa e exige
a participação de promotores especializados. Lá no GAESP nós temos promotores especializados nesse tema de crimes contra a ordem tributária. Além disso, no GAESP também nós temos a atuação de auditor da Receita Estadual, assessores do Ministério Público que são especializados nesse tema. E um outro ponto que o GAESP está atuando também é na fiscalização de benefícios fiscais concedidos irregularmente. Então, ou seja, no campo da atuação coletiva permanente, temos GAECO e GAESP. Fora isso, a atuação coletiva também pode ser temporária. E a atuação coletiva temporária, são as demais modalidades de atuação coletiva, nós temos as forças-tarefas, que são para uma demanda pontual, complexa, iminente, né, a sua criação. Temos os grupos temáticos temporários e também temos os grupos de apoio de acervo. Recentemente, nós tivemos um grupo de apoio de acervo no que se referia à possibilidade de prescrição, impedir a possibilidade de prescrição de ilícitos contra a administração pública praticado por agentes públicos. Já o trabalho da coordenação, a coordenação não é órgão de execução. A coordenação trabalha na gestão, na parte burocrática da destinação dos diversos pedidos de auxílio que são feitos pelo promotor de justiça. O promotor de justiça solicita o auxílio da modalidade de atuação coletiva. O procurador delegou à coordenação a tarefa de deferir ou indeferir o pedido de auxílio e verifica ali quais são as metas que estão sendo cumpridas, visando que o Ministério Público possa ter uma atuação mais efetiva no que se refere a essa complexidade que a atuação coletiva justifica. Certo. Doutor, o senhor mencionou as forças-tarefas, né? O que seriam as forças-tarefas e de que forma elas contribuem para o fortalecimento do MPRJ? Então, diferentemente dos grupos permanentes, que são aquelas demandas que estão sempre ocorrendo, né? A criminalidade organizada, a questão da corrupção dos agentes públicos, que são destinadas para os grupos permanentes, GAECO e GAESP, as forças-tarefas são criadas, foram pensadas para demandas pontuais, onde a complexidade exige a interligação de diversos órgãos também. Dou exemplo para ficar mais fácil de pontuar, a força-tarefa que foi criada logo quando surgiu a pandemia, em que diversos municípios cessaram o ensino escolar, deixando diversas crianças sem educação. Quando nós tínhamos na área privada muitas escolas com ensino remoto. Então, a Procuradoria, por iniciativa do CAU Educação, ela pensou nessa modalidade de força-tarefa, que foi bem exitosa no que se refere a demandar o município e o Estado para que eles pudessem voltar à aula de modo remoto para as diversas crianças. E, recentemente, nós também tivemos uma situação muito complexa, muito difícil de investigar, mas que nós estamos atuando, que foi as mortes lá na comunidade do Jacarezinho. Foi o promotor de justiça titular da investigação, solicitou o apoio da Procuradoria, foi criada uma estrutura com diversos promotores, para atender aquela demanda voltada à investigação daquelas mortes. Então, isso é importante para o Ministério Público, porque uma vez que a gente integra diversos promotores, diversos órgãos naquela investigação, seja ela civil, como foi a da educação, seja ela criminal, a possibilidade de eficácia e de resultados é muito maior. A importância da força-tarefa para a atuação do Ministério Público é que demanda pontual, demanda específica, vai ser solvida pela atual gestão, desde que seja solicitada pelo promotor de justiça. O procurador-geral não pode atuar de ofício criando uma força-tarefa, porque a investigação é do promotor titular do órgão de execução. Quando ele solicita, a gestão vai conferir a ele esse instrumento de atuação coletiva capaz de possibilitar a solução desse caso. Doutor, e como é feita a coordenação dos trabalhos das forças-tarefas e como são organizados em relação às diretrizes da administração superior? Bom, vai depender do tipo de demanda, né? Mas, em regra, no ato de criação da força-tarefa, o procurador-geral designa os integrantes da força-tarefa, que são membros do Ministério Público, procuradores ou promotores de justiça, e
entre eles, ele designa um coordenador. Esse coordenador vai ser o responsável pela gestão da força-tarefa, pela distribuição dos diversos procedimentos de investigação que vão transitar pela força-tarefa. Vou dar um exemplo. A força-tarefa da educação, que foi essa da retomada das aulas, diversos promotores de justiça espalhados pelos inúmeros municípios do Rio de Janeiro solicitaram a atuação da força-tarefa. A coordenadora da época distribuiu entre os integrantes aqueles procedimentos ali e deles cobrava qual era a atuação que seria feita. Atualmente, na força-tarefa do Jacarezinho, mesma coisa. Foram instaurados diversos procedimentos de investigação por locais de crime e o coordenador da força-tarefa designa entre os membros qual vai ficar responsável pela investigação. Voltar só a falar uma coisa genérica sobre as modalidades, todas as modalidades de atuação coletiva especializadas. Em regra, as modalidades de atuação coletiva especializada são criadas para atuar na investigação. A investigação é feita por procedimento administrativo, penal ou extrapenal, que, se for no âmbito do Ministério Público, o Ministério Público é o presidente daquela investigação. Apenas em caráter excepcional é que essas modalidades de atuação coletiva vão atuar na fase judicial, seja quando há uma medida cautelar, uma quebra de sigilo telefônico, uma busca e apreensão, ou então quando for proposta a ação, seja ação civil, de improbidade, por exemplo, ou então ação penal. Mas, em regra, a atuação das forças-tarefa, das modalidades de atuação coletiva, de modo geral, são para a fase de investigação. Perfeito, doutor. Vou ter que chamar um rápido intervalo. Ah, tá bom. E você que está em casa, não saia daí. O MP Cidadão volta já. Estamos apresentando o MP Cidadão. Voltamos a apresentar MP Cidadão. Estamos de volta e hoje estamos no auditório do MPRJ entrevistando o promotor de justiça Davi Francisco de Faria, ele que é coordenador geral de atuação coletiva especializada do MPRJ. Doutor, nós estávamos falando das forças-tarefas, o senhor inclusive mencionou duas delas. Hoje, quantas são as forças-tarefas existentes e como elas funcionam? O Procurador-Geral de Justiça já criou diversas forças-tarefas. Entre elas, posso mencionar com a resolução GPGJ 2404, que instituiu a força-tarefa para investigar os crimes do assassinato da Marielle Franco e do Anderson Gomes. Também foi instituída em março de 2021 a força-tarefa que eu falei ainda há pouco, que era a força-tarefa para a retomada das aulas e garantia da qualidade do ensino remoto. Outra força-tarefa que nós também criamos em março de 2021, que foi para enfrentamento da pandemia da Covid, né? Foi criada por meio da resolução 2406. E em 11 de maio, a gente instituiu a força-tarefa para atuar nas investigações das mortes ocorridas lá no complexo da comunidade Jacarezinho. Foi a resolução 2416. Em junho, a gente instituiu a força-tarefa para fiscalizar as unidades de internação do DEGASE. Houve um fato muito grave, que foi objeto foi levado ao conhecimento da Procuradoria, que foi a investigação de crimes sexuais supostamente praticados por agentes que cuidam das menores internadas. Então, há uma força-tarefa composta por membros do Ministério Público investigando esse fato de especial gravidade. Em outubro, recentemente, com a resolução 2433, foi instituída uma força-tarefa que é voltada para o combate à ocupação do solo urbano. Inicialmente, essa força-tarefa foi gestada pela Coordenação do Meio Ambiente e pela Coordenação Geral de Segurança Pública do Ministério Público. Quando chegou na Coordenação de Atuação Coletiva Especializada, vislumbramos que vários desses crimes que eram comentados ali, eles já estavam sendo investigados pelo GAECO. Então, o GAECO foi trazido para dentro dessa possibilidade de força-tarefa e hoje a força-tarefa ocupação irregular do solo urbano faz parte de uma modalidade de atuação dentro do GAECO. E, por fim, recentemente, aqui no Rio de Janeiro teve o leilão, onde parte
da SEDAI foi entregue à iniciativa privada. Então, também a coordenação do meio ambiente, ela formulou a proposta de criação de uma modalidade de envolvimento na área do saneamento. Quando a Coordenação Geral de Atuação Coletiva foi chamada para vislumbrar essa possibilidade, a gente vislumbrou 2 eixos de atuação. Um na área do saneamento mesmo e outro na área da fiscalização da Receita Pública. Então, a empresa ou as empresas que vão cuidar da concessão da SEDAI, elas vão entregar para o Estado e para os municípios parcela de receita devida por causa dessa concessão. Então, foi pensado numa força-tarefa para fiscalizar a aplicação das receitas. Então, uma força-tarefa específica. E estamos em estudo agora uma outra modalidade de atuação coletiva voltada para o saneamento. E para finalizar, porque são várias modalidades que nós temos aqui, há também em gestação, com estudo aqui na Procuradoria, uma modalidade de atuação coletiva voltada para fiscalizar também a concessão dos inúmeros benefícios fiscais em municípios e no Estado. Perfeito, doutor. Agora, qual seria a relação entre a Promotoria de Justiça com a atribuição e as forças-tarefas, né? Como que seria a dinâmica de trabalho entre elas? A demanda chega à Coordenação Geral de Atuação Coletiva através da Promotoria de Justiça que recebe, que verifica aquela investigação. Então, todo fato social que ocorre no seio da comunidade, seja ele penal ou extrapenal, ele precisa ser investigado. O instrumento de investigação é o inquérito civil ou o inquérito criminal, ou então o procedimento de investigação criminal do Ministério Público. O promotor, vislumbrando que aquela demanda é complexa, é estratégica institucionalmente, ele solicita. E uma vez solicitado, o promotor de justiça, que é o titular da atuação naquele caso, ele vai participar também. E uma coisa importante é frisar na resolução que cuida das modalidades de atuação coletiva especializada. Se o membro do Ministério Público vislumbrar que não há mais necessidade da atuação da força-tarefa ou de qualquer modalidade de atuação coletiva, ele pode solicitar a cessação daquele auxílio, já que todas as modalidades de atuação coletiva, seja ela permanente, GAECO, GAESH ou as outras modalidades temporárias, elas são auxílio consentido ao promotor de justiça. Uma vez que o promotor de justiça vislumbra que não há mais necessidade, ele pode solicitar ao Procurador-Geral de Justiça que cesse aquele auxílio. Agora, doutor, o que são e como funcionam os grupos de apoio de acervo? Bom, o grupo de acervo, ele foi pensado e colocado na resolução com base no artigo 19 da Resolução 2401. Ele tem algumas premissas. Uma delas é evitar a iminente prescrição. A prescrição, ela é a impossibilidade do Ministério Público, no nosso caso, de ingressar com uma medida judicial ou mesmo investigar certo fato extrapenal ou penal. Então, vou dar exemplo uma questão de improbidade administrativa. Há um prazo legal para que uma ação de improbidade administrativa seja ajuizada pelo Ministério Público. Da mesma forma, há os casos envolvendo os crimes de roubo, homicídio e assim por diante. A lei estabelece um prazo para o Ministério Público atuar. Então, a possibilidade de criação de grupo de acervo, ela reside, num primeiro momento, nesse fato, em que a gente vislumbra estrategicamente que determinado fato penal ou extrapenal pode prescrever e a gente destina uma estrutura para auxiliar as promotorias, as promotorias naquela situação bem pontual. Outra questão está ligada ao volume exacerbado de processos. Nós tivemos agora a pandemia, onde a força de trabalho do Ministério Público se viu reduzida em diversos casos, tendo em vista a impossibilidade de todo mundo estar ao mesmo tempo com alguns processos, muitos deles físicos. Então, a Procuradoria pensou em criar uma estrutura e já criou. Nós criamos 2 grupos de acervos já. Um grupo de acervos justamente pensando em evitar a prescrição de improbidade, de atos de improbidade administrativa, que se encerrou recentemente, no dia 30 de novembro, e estamos em atuação
com o grupo de acervo das promotorias de investigação penal, tendo visto o grande volume de investigações que existem nesses órgãos de execução. E o grupo temático temporário? O grupo temático temporário, ele foi pensado tendo em vista a possibilidade de surgimento de temas que não seriam mais adequados colocar nos grupos permanentes. Então, temas episódicos, ainda que reiterados, mas que exigem um pensamento institucional, estrategicamente falando. A grande diferença do grupo temático para as forças-tarefas, que nas forças-tarefas o promotor com atribuição tem que participar. No grupo temático é facultativo. Estamos estudando a criação de alguns grupos temáticos, mas já criamos um grupo temático de segurança hídrica, que é um tema que o Ministério Público tem que se debruçar, está se debruçando, já está fazendo um trabalho com o coordenador e os participantes desse grupo. Tem toda uma estrutura voltada, então o Procurador-Geral designa o coordenador, os integrantes. Ele é um grupo temporário, como o nome já diz, é um grupo temático temporário, é um tema estratégico do Ministério Público, segurança hídrica, como também o saneamento, que estamos estudando a possibilidade de criar. E com isso, o Ministério Público estabelece um prazo para aquele grupo faça o seu trabalho. E depois disso, as promotorias que quiserem encaminhar procedimentos daquele tema ao grupo temático, o grupo temático pode atuar tanto na fase de investigação ou excepcionalmente na fase judicial. E ao final do prazo de criação do grupo, os processos retomam para a sua promotoria já com um planejamento estratégico mais bem definido. Ou seja, todas as modalidades de atuação coletiva do Ministério Público hoje, elas são focadas para auxiliar o promotor da ponta. E só para finalizar, nós temos recebido dos diversos grupos, tanto do GAE como do GAESF, resultados bem promissores, né? Diversas ações já foram propostas, diversas operações foram colocadas em prática, diversos bens foram arrecadados e disponibilizados pela atuação do Ministério Público, mais de R$1 bilhão, que é uma soma expressiva no campo da investigação penal, bem como da investigação dos crimes contra a ordem tributária. Ou seja, isso é a prova que o Ministério Público está atuando de forma célere e de forma eficaz, e isso só tem um objetivo, trazer a prestação do serviço em prol da coletividade. Por fim, Juliana, não poderia deixar de citar um outro grupo de atuação que existe no Ministério Público, que está fazendo um trabalho primoroso, que é o grupo temático temporário, criado em virtude da DPF 635, que tramita no Supremo Tribunal Federal, e que tem feito um trabalho bem interessante no que se refere à letalidade policial. O ministro Fachin, ele fixou diversas premissas para que as operações policiais fossem realizadas no âmbito do Rio de Janeiro. E o GTT tem feito um trabalho de monitoramento dessa atuação policial. Criou aqui no Ministério Público uma central, um plantão 24 horas para receber da comunidade informações sobre eventual descumprimento ou questões ligadas à ofensa aos direitos humanos. E também está fazendo um trabalho de parceria e fiscalização com as polícias no que se refere à utilização de protocolos para determinada atuação policial. Ou seja, essa gama de atuação coletiva que o Ministério Público tem, ela se espraia por diversos setores. Setor civil, setor penal, e faz com que o Ministério Público tenha essa característica marcante que eu falei do início, né? Que é a cooperação, a atividade integrada e a questão da unidade dos órgãos de execução possam ser utilizados em prol do Ministério Público e da sociedade. Doutor, infelizmente a nossa entrevista está chegando ao fim. Eu aproveito para agradecer novamente a participação do senhor no nosso programa. Eu que agradeço a você, Juliana, ao MP Cidadão, em nome da Coordenação Geral de Atuação Coletiva Especializada do Ministério Público do Rio de Janeiro. Estou à disposição, caso tenha eventual necessidade de novos esclarecimentos.
E nós ficamos por aqui. Se você quiser rever este ou outro programa, acesse o canal MPRJ Oficial no YouTube. E não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais e de escutar o nosso podcast nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. Nos vemos no domingo que vem. Até lá! Os créditos finais sobem pela tela. Escrito na tela, MP Cidadão.